A temática das indústrias criativas entrou em força no léxico político do território ao longo dos últimos anos. Vista pelo governo como um instrumento incontornável no apoio à diversificação da economia do território, a componente das indústrias criativas continua a ser para muitos pouco mais do que um mistério. O tema dá o mote a 30 minutos de conversa. Álvaro Barbosa, diretor da Escola de Indústrias Criativas da Universidade de São José, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, obrigado por aceitar este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Obrigado, Marco. Antes de qualquer outra coisa, falamos de quê quando falamos de indústrias criativas? Em Macau, ao longo dos últimos anos, como eu dizia nesta breve introdução, esta temática entrou em força nos jornais, entrou em força no discurso político também, mas é muitas vezes confundida com a questão das indústrias culturais, que não são uma e outra coisa, não são exatamente o mesmo tipo de indústria. De que falamos quando falamos de indústrias criativas? Pois, correto. Portanto, o conceito de indústrias criativas, em geral, é um conceito que está associado àquelas atividades da indústria que estão ancoradas na criatividade e que, consequentemente, têm o seu reflexo na propriedade intelectual. Isso é a definição genérica. No entanto, quando estamos a falar de indústrias criativas, o entendimento é que estamos a falar de todo o tipo de atividades que se relacionam com criatividade. E isso inclui atividades como o design, como a arquitetura, como mesmo o marketing. As indústrias culturais é entendido como um subsetor das indústrias criativas que reflete as atividades também dentro deste mesmo contexto, mas que são menos focadas em negócios que visam o retorno financeiro direto. E estamos a falar, por exemplo, de museus, bibliotecas, muitas das atividades estritamente culturais, não é? O turismo cultural, por exemplo, como existe em Macau, e muitas destas atividades das indústrias culturais, que têm mais a ver com as belas artes, com o trabalho artístico propriamente dito, não são necessariamente atividades que tenham um retorno financeiro direto, não visam propriamente o lucro financeiro. Visam certamente outro tipo de benefícios indiretos que têm a ver com a qualidade de vida, que têm a ver com a cultura, e muitas vezes são atividades que são altamente subsidiadas. Portanto, provavelmente não poderiam muitas delas existir se não fosse um modelo de subvenção pública que permite a sustentabilidade destas atividades. Não é o caso com as indústrias culturais, porque as indústrias culturais, as indústrias criativas, em última instância, o objetivo passa por criar riqueza, mas também por ajudar a diversificar uma economia que é em tudo dependente da indústria Correto. do jogo. Tem o poder, tem o atrativo necessário, tem, de certa forma, capacidade para servir este desígnio com o qual o governo as batizou, de certa forma, de ter que ajudar a diversificar a economia do território. Em Macau, portanto. Não é? Sim. A experiência de outras regiões do planeta é que as indústrias criativas, dependendo da forma como as definimos, têm um impacto económico muito significativo. Estamos a falar na ordem dos 20%, por exemplo, considerado no Reino Unido. Agora, é preciso compreender que esse impacto não é um impacto direto. Por exemplo, este ramo das indústrias culturais tem um impacto económico relevante. Eu não quero dizer que estas indústrias não geram riqueza e não geram PIB, mas, no entanto, não de forma direta, de forma indireta. Muitas vezes nos negócios satélites, acessórios, não é? Que têm a ver, por exemplo, com a hotelaria, com o food and beverage, não é? E isso, por um lado, no que diz respeito às indústrias culturais. E depois existe todo um outro universo que tem a ver com as indústrias criativas, que são empresas altamente rentáveis. Por exemplo, um estúdio de design de produto é uma empresa que vende talento, mas que visa o lucro e é sustentável sem qualquer, em princípio deverá ser sustentável sem qualquer subsídio. Ora, esse modelo não vejo porque é que não possa fazer sentido em Macau. Penso que terão reunidas todas as condições para que isso possa ser aplicado na nossa realidade. Eu penso que talvez o equívoco que tem sido um bocado perpetuado aqui em Macau é tentar entender esta ideia das indústrias criativas como uma alternativa à indústria centralizada no jogo, não é? do entretenimento e do jogo proporcionado pelos casinos. E eu penso que
isto não deve ser visto assim. Eu penso que devemos pensar nas indústrias criativas como um setor de atividade que é complementar à indústria do jogo, porque na realidade, eu tenho dito isto várias vezes, custa-me a crer que haja qualquer indústria que possa substituir o jogo em termos de resultados financeiros, só talvez o petróleo, mas tirando essa indústria não estou a ver nenhuma que possa ser competitiva e que possa substituir. Portanto, essa ideia de que se um dia os casinos deixarem de estar em Macau ou se a indústria do jogo já não der os rendimentos ao qual nós estamos habituados, queremos ter uma indústria que substitua os casinos, acho isso muito pouco realista. Agora, o que podemos é minimizar esse diferencial, não é? Então, as indústrias criativas, de facto, têm todo o sentido, porque associada à atividade dos casinos, como sabemos, existe um setor de entretenimento fortíssimo e algumas das atividades que os casinos estão a desenvolver são diretamente mapeáveis dentro dos subsetores das indústrias criativas, embora isso não esteja de todo acautelado no mapeamento que foi feito pelo Governo. Portanto, não estão incluídos. Essa é uma questão que gostaria de discutir consigo. Ao fim de mais de 3 anos a falar, de certa forma, no cinzento sobre esta questão das indústrias criativas, temos agora um roteiro concreto, um roteiro que foi apresentado, foi criado também um fundo de apoio ao desenvolvimento do setor, no valor de 200 milhões de patacas. Este roteiro é um roteiro abrangente ou há questões que, no seu entender, deviam estar previstas neste documento que não estão, ficaram de fora? Portanto, eu penso que a estratégia que o Instituto Cultural seguiu é correta. Eles iniciaram, portanto, decidindo uma vez que as indústrias criativas eram um setor a desenvolver em Macau, e isto foi decidido estrategicamente muito bem, a meu ver. O primeiro passo foi de criarem um mapeamento, portanto, um mapeamento do setor e perceberem quais são, em Macau, as atividades que têm massa crítica ou potencial para serem subsetores das indústrias criativas. Ora, estes mapeamentos já existem feitos em muitos outros sítios, inclusivamente existe uma definição de quais são os subsetores das indústrias criativas, passam por muitas atividades que incluem, mais uma vez, as publicações, os digital media, o vídeo, o cinema, o design, a arquitetura, o património, o turismo cultural, muitas atividades que fazem parte da definição básica que são os subsetores das indústrias criativas. Em Macau foi feito um mapeamento próprio para Macau, que penso que, pelo menos que eu saiba, está publicado há 2 anos no ICM. Foi recentemente anunciado que eles vão incluir mais alguns subsetores, mas em relação ao mapeamento anterior, eu penso que, embora muitas das áreas são concretamente as áreas que tenho uma lista aqui: Visual Arts, Design, Performing Arts, Fashion and Publishing, portanto, artes visuais, design, artes performativas e fashion design, portanto, design de moda, e publishing, que é a publicação, são áreas que são assertivas e que faz todo o sentido em Macau. Existem projetos muito interessantes e com imenso potencial, por exemplo, na área do design de moda. Existe até formação e educação a nível não universitário, portanto, a nível de formação profissional, feita pelo CPTTM, um curso notável e realmente são setores que foram assertivamente bem definidos e que fazem todo sentido. No sentido do design de moda, pode de certa forma ajudar a reabilitar uma indústria que até há relativamente pouco tempo teve alguma importância em Macau e que acabou quase por desaparecer? Falta a indústria têxtil. Poderá ajudar a reinventar? Posso infletir um segundo, depois terei que voltar para acabar de explicar a questão dos setores, mas em relação à indústria do design de moda, portanto, o que acontece é que, efetivamente, durante um determinado período de tempo, houve uma indústria de produção de tecidos em Macau. Eu não diria que o que existia estaria estritamente no âmbito do design, portanto, não havia propriamente estilistas a trabalhar a partir de Macau, mas havia uma indústria forte de produção de tecidos e havia uma infraestrutura e há uma tradição. Há pelo menos uma noção de que Macau é um sítio onde se fazem tecidos muito interessantes, mesmo no mundo ocidental. Pessoas de gerações anteriores, quando falam em Macau, pensam sempre nos tecidos que vinham de Macau, que eram extremamente bonitos. E, portanto, isso é uma marca que já existe. Dizer que estamos a reabilitar essa indústria não é correto, porque essa indústria já não existe praticamente. Existem poucas representantes de tecidos em Macau e as fábricas, nenhuma delas, penso que até muitas delas até já nem estão na China, já estão a ser deslocalizadas para o Camboja e para o Vietnã. Mas, de qualquer forma, existe uma massa crítica, por um lado, de pessoas com know-how na área dos tecidos. Existe formação, porque foi introduzida, e, portanto, existem pessoas habilitadas para fazer design de moda, e é uma área que faz todo o sentido em Macau,
até por outra razão, porque em Macau é um hub de compras, a área da venda de alta costura existe, e muitas pessoas vêm a Macau para comprar roupa e acessórios, não é? Portanto, o design de moda, num sítio, um hub de design de moda, num sítio onde existe reconhecimento da tradição dos tecidos, onde existe um hub de compras, onde existe também alguma atividade de eventos relacionada com isto crescente, é uma localização ideal para isso. Eu acho que é uma das áreas que merece um investimento, o design de moda. Que outras áreas de relativamente às outras áreas. Portanto, estas áreas que falei parecem-me corretas e estão bem aferidas. Depois, existem umas outras áreas sobre as quais eu tenho algumas dúvidas e algumas reservas, sobretudo porque são apontadas, mas não são contempladas outras áreas que acho que fazem muito sentido. Nomeadamente, por exemplo, a área da música, eles restringem em Macau o que eles chamam popular music, música popular. Em todos os mapeamentos de setor que existem, considera-se a música como genérica para incluir, por exemplo, a música clássica, não é? Ao porem um setor que é estritamente música popular, há aqui um constrangimento que, logo à partida conceptual, que deixa as pessoas, quer dizer, se uma pessoa não trabalha nesse setor, poderá pensar que, se calhar, nem vale a pena submeter qualquer pedido de financiamento ao governo porque está fora do enquadramento. Portanto, música popular. Depois consideram dois setores, que é um do filme e outro que é o vídeo. Ora, em todas as definições internacionais neste momento, e acho que é quase do senso comum, o filme e o vídeo convergem para a mesma atividade. Hoje em dia, o que é cinema e o que são séries de televisão começa-se a fundir. Portanto, fará sentido haver dois setores, um para filme, outro para vídeo. Na minha opinião, não faz. E depois há uma outra área, que é a última das áreas que é apontada, que eles chamam Animation and Comic. Animation and Comics. Ora, tanto quanto eu sei, poderá haver algum trabalho sem merecer nenhum desrespeito aos artistas de Macau que trabalham em comic strips e que fazem desenho de animação, mas tanto quanto julgo saber, em Macau não existe uma infraestrutura de animação contemporânea, digital, 3D, não é? Não existe nenhuma escola de animação, não existem estúdios de animação e, portanto, eu não conheço nenhum cluster de animação no mundo, como o de Vancouver, como em Los Angeles, como em Singapura, que não estejam associados a uma indústria desta área, do 3D, e a fortes escolas, como a Vancouver Film School, ou como em França, a Sopi-Foncom, fortes escolas na área da animação. Portanto, essa massa crítica em Macau não existe. Isto é um setor que foi introduzido, eu presumo, porque é algo que se pretende criar, que não existe, o que eu acho bem, e é possível, até porque Macau poderá ter as condições financeiras para criar este setor, mas, no entanto, o que custa mais a perceber é porque é que estes setores são introduzidos aqui e, em geral, não necessariamente mal, mas não são considerados setores como arquitetura. A arquitetura é um setor essencial em Macau. Se há sítio no mundo que precisa de arquitetos e de investir na arquitetura, é Macau, com a quantidade de edifícios que estamos a construir, com a malha urbana complexa que temos. Portanto, a arquitetura é essencial. Outro dos setores é os eventos de grande escala, nomeadamente os desportivos, com o Grande Prémio, com os eventos que são conduzidos pelos casinos. Macau está-se a tornar uma meca dos grandes eventos desportivos e não só, e grandes eventos até concertos. Portanto, é uma das áreas que já está a decorrer. Portanto, faria sentido ser associada no contexto do cluster das indústrias criativas. Tudo tem a ver com digital media, interactive media. Existe certamente aqui a necessidade disso porque os clientes estão cá, os casinos estão aqui e eles estão a fazer outsourcing a empresas estrangeiras. Portanto, nada disso, digital software media, interactive media, nada disso está contemplado nos subsetores. Obviamente, o património e o turismo cultural, que também em muitas definições é considerado como um dos subsetores das indústrias criativas, também não é aqui incluído. Portanto, é considerado como algo, porventura, relacionado, mas não como um dos subsetores. E, por fim, um subsetor que eu sugeri, que tem surgido sempre em todos os focos de grupos que eu tenho feito em Macau, é sempre uma das áreas que as pessoas comentam sempre, que é o que tem a ver com a gastronomia. A gastronomia de Macau, como se sabe, é extremamente criativa, extremamente rica, distingue-se na região e até no mundo, e, portanto, um subsetor dedicado à gastronomia das indústrias criativas faria todo o sentido. Portanto, como viu, Marco, estou aqui a dar-lhe um cenário do que é que seria as indústrias criativas, que é um pouco diferente da visão, se calhar, mais apertada do que são as indústrias culturais. A Universidade de São José, curiosamente, antecipou-se, de certa forma, a este roteiro do Governo e iniciou o seu próprio trabalho neste campo com o lançamento da escola, a faculdade que dirige, a Faculdade das Indústrias Criativas.
Algo que está ausente também deste roteiro apresentado pelo Governo é um princípio de diálogo com a academia. A academia não devia ter um papel mais preponderante na afirmação, na criação de uma indústria criativa forte? Certo. Portanto, as soluções que o Governo está a pôr no terreno agora são muitíssimo importantes. Portanto, este Fundo das Indústrias Criativas de 200 milhões de patacas é um grande investimento público em qualquer sítio do mundo e certamente irá beneficiar imenso o target, não é? O alvo deste fundo, que são as empresas de Macau que já estão formadas nestas áreas e que precisam de se inovar e precisam de se reinventar, precisam de desenvolver novos projetos e de ganhar sustentabilidade. Portanto, este fundo é muito bem-vindo para isso. Mas o que talvez ainda não esteja contemplado, pelo menos que se saiba e que esteja claro na estratégia do Governo, é como é que se vai atacar esta ideia das indústrias criativas no longo prazo, não no curto prazo. Porque este financiamento direto resolve o curto prazo. No longo prazo, obviamente que terá que passar por uma estratégia com dois vetores, com a educação, no qual as universidades têm um papel muito importante. Eu penso que até certo ponto até estamos mais bem servidos em Macau a nível do ensino secundário, do ponto de vista da educação criativa, do que nas universidades. Mas a nível das universidades, de facto, a única faculdade de indústrias criativas, como se sabe, é da Universidade de São José, e não há aqui uma estratégia articulada com o Governo entre as faculdades em criar uma dinâmica universitária para ganhar conhecimento na área das indústrias criativas. Portanto, isso por um lado. Deveria, a meu ver, haver uma estratégia a nível da educação universitária estritamente para o setor das indústrias criativas, sendo este um setor essencial e uma aposta do Governo da RAEM. Por outro lado, uma outra dimensão, no qual eu também acho que as universidades têm um papel muito importante e, por experiência anterior, sei que na prática de facto funciona, que tem a ver com a incubação empresarial. Portanto, a ideia de que não basta aquilo que já surgiu, as empresas que estão no terreno e que estão muito bem a desenvolver o seu trabalho aqui, baseado no talento local e internacional também, até certo ponto, mas é preciso mais, é preciso estimular, trata-se de empreendedorismo, trata-se de conseguirmos estimular os nossos jovens a criarem novas ideias de negócio. E, portanto, este fundo não resolve. O que é que resolve isso? É preciso fazer concursos de ideias, é preciso fazer projetos de incubação associados a universidades, em que os alunos possam aprender a ser empreendedores no seu percurso e criativos. Criatividade é essencial. Sem criatividade não há inovação. Este modelo adotado na Europa e em Portugal com bastante sucesso. Se olharmos, por exemplo, para o que aconteceu no norte de Portugal, grande parte da dinâmica que hoje se faz sentir neste setor teve, de resto, as tais incubadoras ligadas às universidades como berço. Existem incubadoras empresariais que não têm nada a ver com universidades, como é evidente, e que são até em alguns casos, negócios relativamente rentáveis. Uma incubação não é um negócio propriamente, não é um apoio. Mas os modelos de incubação que estão associados à universidade normalmente são os que têm mais sucesso, porque permitem articular todo o processo educativo dos alunos no sentido do empreendedorismo, de forma que quando os alunos terminam a sua educação universitária, já configuraram uma equipa de trabalho e nas indústrias criativas, como de resto em quase todas as áreas, o mais importante são as equipes. Muitas pessoas valorizam muitas ideias e as ideias são muito importantes, mas uma boa ideia com uma má equipe nunca é implementada. E uma má ideia com uma boa equipe é transformada numa boa ideia. Portanto, as equipes são fundamentais. E estas equipes são formadas a este nível, não é? Porque na área das indústrias criativas é necessário algum nível de educação a nível universitário, muitas vezes. E, portanto, essas equipas são formadas e são dinamizadas nas universidades. Portanto, quando os alunos conseguem trabalhar em paralelo no seu projeto educativo e na sua formação académica e, ao mesmo tempo, estarem articulados com uma dinâmica de incubação empresarial, que é um dos modelos de sucesso e que nós seguimos na Universidade Católica, em Portugal. Temos uma incubadora de empresas de indústrias criativas com 50 empresas na cidade do Porto, que é uma cidade com um número de habitantes igual a Macau, mas com um protagonismo e uma condição financeira diferente. Mas temos 50 empresas operacionais a funcionar em articulação com outras, com um ecossistema de 180 empresas, aproximadamente, no total, de empresas que saíram de uma universidade, apenas, de uma universidade em Portugal. Portanto, isso é possível, está testado, é um modelo interessante e eu acho que qualquer coisa dentro deste género é que nos dá pistas para uma solução de médio e longo prazo para desenvolver um cluster de indústrias criativas. O financiamento direto para os projetos que já estão a arrancar e que já estão no terreno é outro assunto, é importante, mas é uma solução de curto prazo.
que ainda bem que existe, mas não nos acautela ao futuro, a meu ver. Tendo em conta o tamanho reduzido do território, uma articulação também, noutro sentido, com as regiões que envolvem Macau é absolutamente necessária, porque esta tendência é uma tendência que já tem alguns anos na Europa, mas começa a ser entendida neste lado do mundo também como uma mais-valia. Mas o problema é que estamos a ver a questão a ser abordada de forma independente por diversas cidades. Vemos, por exemplo, o caso de Shenzhen, vemos também Hong Kong, vemos outros exemplos na República Popular da China. Não há uma concertação no sentido de procurar desenvolver de uma forma uniforme este setor. Aquilo que eu lhe pergunto é, com a dimensão que tem Macau, e tendo em conta um fator que pode jogar a favor de Macau, que é a questão da originalidade da própria ideia de Macau, uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, mas isto é suficiente para que as indústrias criativas se afirmem em Macau como uma mais-valia? Basta ou é necessário olhar também para aquilo que está do outro lado da fronteira? Não podemos sequer considerar que podemos ir sozinhos a isto em Macau, aliás, porque, em primeiro lugar, Macau nem sequer pode ir sozinho a lado nenhum, porque faz parte da China para começar. Portanto, pelo menos com a região do delta do Rio das Pérolas, até mesmo formalmente é preciso essa articulação, porque senão não será sustentável no futuro. Se Macau potencialmente teria dimensão e massa crítica para um cluster de indústrias criativas mais ou menos autónomo, que se não fosse um cluster regional, provavelmente sim, em termos de número de habitantes e em termos de diversidade que poderia surgir aqui de negócios. Só que há aqui um fator, é que há um negócio que é dominante, que é a indústria do jogo, e portanto, se considerarmos todas as indústrias para além dessas em Macau, não teríamos massa crítica para um cluster individual. E portanto, eu penso que não há qualquer dúvida que Macau tem que ser parte de um cluster regional. E para isso tem que se articular com os stakeholders aqui na região e perceber exatamente o que é que Hong Kong está a trazer para este cenário das indústrias criativas, o que é que está a acontecer em Shenzhen, não é? A Silicon Valley da China, segundo se diz, não é? Em Guangdong também existe na área do design industrial e muito forte. Portanto, é preciso entender aqui como é que o Macau se tem que posicionar e qual é o seu papel, de maneira que não esteja a tentar competir. Por exemplo, não faz sentido nenhum, se calhar, em Macau, estarmos a pensar na indústria da joalharia como uma indústria de larga escala, porque realmente Hong Kong é o hub mais importante na Ásia para isto. Não é? Há certas áreas que, de facto, é preciso compreender o que é que os nossos parceiros da região já estão a fazer e tentar nos posicionar entre os pingos da chuva, de certa forma. Portanto, há aqui um trabalho a fazer ainda, que não sei se estará feito, quer dizer, parece-me que não. Parece-me que, olhando para o mapeamento do setor que foi feito, que ainda está incompleto. Em relação a isso, já agora gostava de saber uma coisa. O Governo disse que eles vão introduzir dois novos setores, mas ainda não anunciaram quais são. Portanto, tudo isto que eu disse em relação a este mapeamento estar incompleto, poderá, porventura, ser colmatado muito proximamente. Até acredito que já tenha sido identificado. Mas, quer dizer, todo este mapeamento que foi feito, toda esta identificação de bottom-up, do que é que pode ser as indústrias criativas, está a ser tratada, está a ser estudada. Eu sentir-me mais confortável se tivesse claro que isso está a ser feito também com um enquadramento regional, porque, como disse, não há outra forma de sermos sustentáveis no futuro nesta área se não tivermos um papel no cluster regional. E olhar para esta indústria numa perspectiva mais global, Macau entrou também, de certa forma, no léxico dos países de língua portuguesa, como a tal ponte entre a China e o mundo lusófono. Mencionava há pouco o exemplo do Porto. Faz sentido sinergias neste sentido, sobretudo do ponto de vista do input da experiência. Faz sentido Macau procurar aprender não só com a experiência da região, mas com aquilo que, por exemplo, Portugal e a Europa têm para oferecer neste sentido? Faz todo o sentido. Eu não gosto muito de colocar esta questão do ponto de vista de Macau aprender com os outros países. Eu prefiro pensar mais num modelo de colaboração, um modelo mais de trabalhar em conjunto.
Macau, nenhum negócio consegue ser competitivo se não tiver um fator diferenciador. A diferenciação é essencial para a competitividade, como se sabe, não é? E em relação ao potencial das regiões não é diferente. Portanto, Macau tem que ser, para ser competitivo nesta região, altamente competitiva, porque esta região do Delta do Rio das Pérolas é das mais competitivas do mundo. E para ser competitiva tem que se diferenciar. E a forma mais acessível para essa diferenciação tem tudo a ver com esta âncora que existe com Portugal e com a Europa. E, portanto, também é bem conhecido que todos os clusters de indústrias criativas que se desenvolveram passam muito por atrair talento internacional. Eu penso que para que Macau possa manter a sua identidade diferenciadora e continuar a ser um sítio interessante e um ator importante neste xadrez desta região, vai ter que continuar sempre a tirar partido desta âncora que tem em Portugal e que tem na Europa. Não numa lógica de trazer portugueses para cá para ensinar como é que as coisas se fazem, não é isso de todo. É mais no sentido de poder colaborar com parceiros, tanto a nível dos negócios como a nível da educação, como até ao nível social, de uma forma a tornar esta região mais distintiva, mais competitiva. Isso é, de facto, um fator diferenciador e depois isso também se vê, por exemplo, naquilo que dizia há pouco da gastronomia. Não é? A gastronomia de Macau é criativa e original precisamente por esta integração com a cultura portuguesa. Mas sendo este projeto ainda tão incipiente e sendo a instituição que dirige a única instituição vocacionada, direcionada para este setor de produtividade, Macau tem, neste momento, as mais-valias necessárias para construir esta indústria? Ou, como dizia, tem necessariamente de passar por uma internacionalização, tem de passar por receber quem possa contribuir para o desenvolvimento deste setor? As indústrias criativas não se desenvolvem sem internacionalização. Por princípio, quer dizer, os grandes sucessos das cidades culturais como Barcelona, por exemplo, claramente estão associadas a uma comunidade multicultural que se instalou nestas cidades. Não é? Portanto, eu acho que é absolutamente essencial para Macau esta ideia de atrair talento internacional. Portanto, é preciso haver aqui um entendimento que era importante criar condições para trazer pessoas que viessem trabalhar connosco aqui em Macau e que sejam talento internacional. Isso seria um atalho, digamos assim, para criarmos mais rapidamente massa crítica do que no longo prazo, através de longos projetos de educação. De qualquer forma, como princípio, os académicos gostam de pensar na criatividade como um processo e não como um talento. E, portanto, a criatividade, que é o que está na base das indústrias criativas, é algo que se pode adquirir através de metodologias e de processos. Pode ser mais ou menos brilhante, mas a criatividade é uma atitude. E essa atitude tem que ser introduzida no sistema educativo. E, portanto, com os jovens que existem em Macau e com o potencial que existe criativo, a meu ver, e que vejo todos os dias na minha universidade, eu acredito que é perfeitamente possível desenvolver um cluster de indústrias criativas, ou pelo menos desenvolver uma parte de um cluster regional de indústrias criativas. Mas que Macau tem um papel a dizer em relação a isto. Há muita originalidade e muita criatividade e ela só tem que ser devidamente apoiada e devidamente, estrategicamente direcionada. Eu despedi-me desta nossa conversa com uma última questão, de certa forma com um tom mais personalizado. É ainda bastante jovem, mas tem já um percurso académico notável, que passa por Barcelona, passa por Stanford, passa pelo Porto, onde ajudou a criar mais-valias académicas absolutamente originais. Parte desse trabalho foi transposto cá para Macau. Tem também uma carreira artística original, que o levou, imagine-se, a uma das últimas fronteiras deste nosso planeta, que é um planeta cada vez mais pequeno. Fez uma viagem há 2 anos, se não estou em erro, à Antártida, veio de lá com 2 livros, veio de lá com uma vivência única, veio de lá também com uma série de projetos que ajudou, que tem vindo a desenvolver ao longo destes últimos anos. A fotografia, as artes, são parte indissociável deste percurso académico.
ou quando olha para o Álvaro Barbosa, artista, olha para uma personalidade quase pessoana completamente independente? Não, de todo. Portanto, eu sou uma pessoa integrada. Não? Eu, nos anos 90, quando estudei engenharia, era inconcebível haverem pessoas que eram artistas e eram cientistas ou engenheiros ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um mito que desvaneceu. Hoje em dia, por causa das novas tecnologias terem um papel tão importante na arte, é cada vez mais frequente vermos criativos e pessoas que são artistas e são cientistas ou engenheiros ou técnicos até em simultâneo. Eu identifico-me com isso. Acho que a grande discussão que está hoje em cima da mesa é se podem haver criativos que também são homens de negócios. E eu estou convencido que dentro de alguns anos essa divisão também se vai fundir. O trabalho que eu tenho feito, o trabalho artístico que tenho feito, está totalmente relacionado com o meu percurso académico. Portanto, esta exposição que fiz à Antártida resulta de ter começado a trabalhar com um colega meu, que é o Vítor Gama, que é um músico e um designer de instrumentos africanos português. Eu conheci-o na Universidade de Stanford, onde eu estava a fazer o meu pós-doutoramento e onde ele foi convidado como o primeiro artista em residência de um programa que eles criaram lá. E nós conhecemos-nos aí para fazer algum trabalho de investigação e foi a partir daí que se potenciou a ideia de fazermos, através de uma encomenda da Orquestra Sinfónica de Chicago, uma expedição à Antártida artística, onde retirámos imagens, sons, vídeos, e do qual resultou imenso trabalho. Tivemos o ano passado aqui em Hong Kong um concerto e agora recentemente aqui na Creative Macau uma exposição de fotografia e os livros de fotografia também que vão ser publicados este ano pela UNI. Portanto, isto para dizer o quê? Que todo este ecossistema das universidades e dos centros de investigação e das empresas e das incubação empresarial no qual eu vivo e no qual muitos jovens começam o seu percurso é fértil em potenciar este tipo de relação. E, portanto, todo o trabalho artístico que eu faço resulta da inspiração que me vem do ecossistema onde eu vivo. E, portanto, é muito difícil para mim pensar em coisas separadas, faz tudo parte do mesmo contexto. Portanto, o importante é haver uma comunidade onde todas estas coisas existam e onde do choque entre ideias e práticas possam surgir novas ideias e novos projetos. Nesse sentido, e muito rapidamente, que projetos para o futuro? Bom, neste momento nós estamos a fechar este projeto da Antártida, não é? A última coisa que vamos fazer é provavelmente um concerto em Macau e em Hong Kong e publicar um livro. Eu, nos próximos talvez 2, 3 anos, vou estar muito focado em fechar a orientação de um conjunto de teses de doutoramento, de alunos alguns ainda de Portugal e alguns que vão começar agora em Macau. E eu estou muito entusiasmado com algumas ideias relativamente a paisagens sonoras. Acho que Macau é um sítio muito interessante para isso. Estamos inclusivamente a pensar em desenvolver algum trabalho na área da utilização da paisagem urbana sonora como elemento estético. E agora, quando foi produzido o pavilhão de Macau para a Bienal de Shenzhen, pelo meu colega Nuno Soares, já aflorámos esta ideia de criar um percurso muito itinerário sonoro com os sons de Macau e, portanto, sou muito entusiasta desta ideia das paisagens sonoras e espero desenvolver algum trabalho interessante no futuro próximo. Essa área e outra área que me interessa muito e que estou a trabalhar imenso nisso também e que penso que tem imensa importância em Macau tem a ver com o design thinking, com as metodologias para estimular a criatividade, aplicáveis não só para designers, mas para estudantes de business, ciências, todas as áreas. Criatividade em todas as áreas. Ficaremos então à espera dos novos projetos. Agradeço-lhe, Álvaro, uma vez mais o facto de ter aceito este convite que foi dirigido pelo TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.